boa noite para você. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Mais uma quarta-feira em que nós conversaremos, trocaremos ideias e já o propósito, até no próprio nome da live, é Teologando entre Amigos. Essa semana eu tenho dois amigos, um eu fiz aqui quando voltei para o Rio de Janeiro e o outro é de Minas Gerais, lá de Leopoldina. E são amigos queridos, pessoas que têm um conhecimento de causa. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo e o terceiro setor. O terceiro setor, para você que não sabe, que não entende essa nomenclatura, é o setor que trabalha com ações sociais. Uma dessas pessoas, ela é uma das responsáveis pela Casa Lar de Abrigo à Criança e ao Adolescente. E aí, no decorrer da conversa, você vai conhecer ela melhor. Nós vamos, e você vai ter a sua oportunidade de mandar a sua mensagem, conversar com ela também, se você quiser. E o outro vai falar sobre empreendedorismo. Ele é um empreendedor na área de estética e ele vai estar falando um pouquinho sobre empreendedorismo para a gente, tá bom? Só para a gente começar, como sempre, toda quarta-feira, eu queria deixar uma palavra para você, breve. Jesus foi um dos maiores empreendedores que já existiu. Se você pensar que ele foi, enquanto homem, treinado para ser um carpinteiro, uma profissão nova na época, e que eu acredito tivesse muita busca por isso, ele preferiu empreender de outra forma. Ele preferiu empreender em pessoas. Ele preferiu investir em pessoas, é melhor assim. E ele deixa tudo e fala, mais ou menos seria isso, fala para sua mãe, olha, eu agora vou começar o meu próprio negócio. E ele fala para as pessoas que ele encontra, olha, deixa tudo e me segue. E aí quando essa pessoa acorda no outro dia, ela tem aquela sensação, eu fiz algo maravilhoso. E essa é a ideia do empreendedor e das pessoas que estão envolvidas no terceiro setor. Elas, todos os dias, elas são renovadas e acordam com a satisfação de fazer algo diferente, algo novo. E aí, para começar essa conversa, eu vou chamar, claro que por ordem, uma mulher, né, por causa da educação, primeiras damas, a minha amiga Elianai Nascimento. Nai, que bom ter você aqui, querida. Não estou te ouvindo. Ah, perdão, sou eu aqui. Aí, pode falar. Oi. Oi. Me ouve? Te ouço, agora te ouço. Graças a Deus, e você? Estou bem, prazer enorme estar com você. Muito bom, obrigada pelo convite. Não, prazer para mim também. É bom estar entre amigos. É verdade. E aí, eu tenho a honra e o prazer de receber amigos. Deixa eu agora chamar o meu outro entrevistado, meu outro amigo. Conheci há pouco tempo, Nai, mas sabe aquelas pessoas que você se apaixona? Eu acho, se apaixona, e a gente se tornou amigo mesmo, é um irmão. É o meu amigo Francis Fernandes, meu amigão. E aí, meu pastor, você está bem? Ah, perdão, é o mesmo problema. Esqueci de liberar o fone. A gente vai aprendendo. Não, eu estou aprendendo toda semana. Fala, meu pastor. Como é que estão as coisas? Tudo bem, pastor? Muito eu bem, falei para ele, falei para o pessoal aqui que me apaixonei por você, no bom sentido, né? A Jussiara não pode ficar com ciúme. Não. Mas se tornou um irmão. A gente se conheceu assim por acaso, não foi um acaso? Aquela questão de Jesus aparecer na vida da gente, e aí começamos a trocar ideia, e hoje tem uma parceria. Foi sim. Só que eu vou pedir um favor para vocês agora. Eu fiz uma apresentação breve, mas eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro a Elianai, claro, primeiras damas, e depois o pastor Francis. Ô, Francis, vamos chamar de Francis. Tirar as nomenclaturas, isso. Pode ser? Fica à vontade. Francis. Nai, se apresente para o pessoal. Tudo bem. Boa noite para vocês que estão nos assistindo aí, né, nessa live. Meu nome é Elianai.
Elienay Domingues Nascimento Souza. Isso! Depois eu vou contar para vocês por que ela falou isso. Sabe, né? Casada com o Euler dos Santos Souza. Mãe de 3 filhos. Um já não está entre nós mais, mas eu tenho a Maria Luísa e a Maria Fernanda, né? Nossas filhas queridas. Isso. Muito feliz, né? De poder ter essa família maravilhosa que Deus me deu. Eu trabalho numa instituição de acolhimento de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, risco social e familiar, né? Que é a Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente, aqui em Leopoldina. A gente já está engajada nesse projeto aí há muitos e muitos anos. Aventurei por alguns outros caminhos, mas Deus, né, que tem um propósito na minha vida nesse sentido, me trouxe, né, me inseriu novamente, e já há 8 anos nós estamos ali, né, colaborando e coordenando, né, os trabalhos da instituição. Isso. Querido Francis, agora você. Se apresente. Bom, boa noite para todos, a paz. Bom, meu nome é Francis Carlos Campos Fernandes, casado com Josiara, né, Campos Fernandes. Tenho 2 filhas, Ludmila e Camille, de 9 anos e de 7 anos. E conheci o pastor através das lives, né? Nos tornamos amigos, e é uma pessoa que eu aprendi assim, a amar muito, e tem crescido muito junto com ele. E estou feliz por esse convite aqui. Trabalho hoje na área da estética, né? Juntamente com a minha esposa, ela também é esteticista, micropigmentadora. E eu trabalho também, né, com todo o segmento de micropigmentação, de sobrancelha, boca, olhos, camuflagem de estria, microcapilar, despigmentação a laser. Então, já estou nesse ramo aí já há 6 anos, né? Praticamente nascido, né, num berço evangélico, porque quando os meus pais aceitaram Jesus eu tinha 8 para 9 anos, então bem criança ainda, né? E estamos aí na luta, né? Vivendo as promessas de Deus na nossa vida e vivendo os sonhos de Deus para nossas vidas. Legal, legal. Queridos, como eu falei para vocês... O pastor começou muito bem. O pastor começou... Pode falar. O pastor começou muito bem falando de empreendedorismo, falando de Jesus, né? Que antes ele era carpinteiro, né? Mas aí ele resolveu investir em outra coisa, investir em pessoas. O engraçado é que qualquer segmento, ou qualquer profissão, ou qualquer coisa que você vá fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é investir em pessoas, né? Então, atenção, né? Você, quando investe nas pessoas, em conhecimento, network, né? E aí sim, tudo aquilo que você coloca como meta, como resultado, começa a acontecer. Então, Jesus ele foi o maior exemplo de empreendedorismo, né, que teve na face dessa terra. Então, se eu quero, né, fazer o meu negócio prosperar, a minha empresa crescer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer esse investimento, é investir em pessoas. Né? Investir em pessoas, esse é o maior ensinamento que Jesus nos deixou. Domingo eu vivi uma experiência aqui, contando rapidinho, num curso que estava tendo no nosso estúdio, no nosso instituto aqui, com 6 meninas fazendo curso de unha, acrigel, fibra de vidro, e a professora era uma outra professora, né? Eu só fiz a abertura do curso para passar para a professora. E naquela abertura do curso, me apresentando a minha esposa, a família, e eu aproveitei aquela oportunidade para falar de como que Jesus ele é maravilhoso, né? Que talvez você que está aqui hoje, você enfrentou lutas, dificuldades para estar aqui, abriu mão do Dia dos Pais para estar aqui. E aí comecei a falar o quanto Deus ele é importante no nosso projeto, no nosso sonho. E uma das meninas começou a chorar.
porque tudo que eu estava falando estava tocando, né, no coração dela, porque ela foi fazer aquele curso com o único dinheiro que ela tinha, enfrentando lutas, dificuldade. E então eu falei para ela assim, olha, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, tudo se torna mais fácil. Porque mesmo quando a gente está numa cisterna, ou mesmo quando a gente está sendo vendido pelos escravos, como José foi, mesmo assim não deixe de ser um mover de Deus para que o propósito se cumpra na nossa vida, né? Então, a gente está tendo oportunidade a todo momento, como empreendedor, de estar empreendendo em pessoas, sabe? De estar ajudando pessoas, de estar direcionando pessoas. Mesmo num curso de sobrancelha, de unha, você tem a oportunidade de direcionar as pessoas, de mostrar para elas que é possível, que elas são capazes, que elas vão vencer, que elas vão conseguir, quando sonhamos os sonhos de Deus para nossas vidas. Amém. Palavras. Só assim para a gente começar, uma ideia. De maneira bem simples, Nai, você pode me explicar qual é o tipo de público que o terceiro setor atende? Ou a Casa Lar? Você pode partir da Casa Lar. Tem vários segmentos, né? Mas a Casa Lar, que é a instituição que eu represento, ela trabalha especificamente com a criança e o adolescente, né? E seus familiares. Mas aqui em Leopoldina tem outra instituição também que enche meus olhos, porque ela trata do resgate do ser mesmo, do resgate do ser humano, que é uma casa que trabalha com dependência química, né? Eu ouvi falar dela. Tem uma casa aqui que é fantástica. Então, assim, a gente... E por conta até, né, o Glaude, você conhece o meu esposo, né? Ele viveu, antes de conhecer Jesus, uma vida um tanto quanto difícil nesse sentido, né? Uhum. E foi um lugar também que o acolheu e que ajudou a romper, né? E a gente, assim, nós temos encantamento pela área social, né, pelo terceiro setor. Isso está bem na... Pode continuar. Isso está bem na gente, né? Isso faz parte da nossa vida. A gente não consegue muito imaginar a gente longe desse espaço. Eu vou explicar para vocês a ideia da Elianai. Agora que eu lembrei daquela de Souza, Elianai Nascimento Souza. É porque eu sempre achei que o nome dela era Elianai Nascimento Silva e Souza. Para mim, ela já tinha nome de empresa, pastor. Para mim, era Elianai Silva Souza. É mesmo? Aí, ela, não, é Souza só, é Souza. A Casa Lar, eu falo assim de uma experiência que eu tive, que eu já fiz parte da diretoria dela, o acolher crianças. Fica muito aquela ideia que Jesus traz para a gente, que cuidar dos pequeninos, daqueles e daquelas que estão em situação vulnerável. Quando a gente olha para eles, a gente começa o assistencialismo. Só que uma coisa que eu queria que você... Não, vamos deixar isso para aqui, senão vou adiantar um pouco. Deixa eu passar para o Francis aqui, então. Francis, o tipo de pessoa que você trabalha, geralmente, como ela é? O que ela vem buscando? Então, o tipo de pessoas que nós trabalhamos, normalmente são aquelas pessoas... A gente tem uma oportunidade assim, muito grande de lidar com a autoestima das pessoas. Normalmente as pessoas vêm, elas estão cabisbaixas, elas estão querendo melhorar o seu autoestima, querendo melhorar a sua estética, né? E por eu trabalhar com sobrancelha, e devido, assim, década de 80, sobrancelhas, elas eram muito finas, né? Agora todo mundo quer uma sobrancelha mais grossa e tal. Então, os tipos de pessoas que me procuram são aquelas pessoas que querem realmente estar melhorando a sua autoestima, né? Querem melhorar a sua parte estética, para estar bem consigo mesmo.
né? Então, e o interessante é que, além da gente ter oportunidade de estar ajudando essas pessoas com isso que ela vem buscar, que é melhorar a sua autoestima, né? A sua aparência e tal, a gente tem a oportunidade de falar para elas do quanto elas podem se tornar ainda mais bela, ou mais bonita, quando nós deixamos Jesus habitar dentro das nossas vidas. Né? Então, é uma oportunidade sempre que a gente tem, eu e Josiara, né, de falar isso para elas, entendeu? Não só a gente não precisa, nós não precisamos só buscar uma beleza estética exterior, mas é preciso uma beleza também interior dentro de nós, né? E quantas pessoas que a gente vê hoje depressiva, quantas pessoas hoje a gente vê assim, vivendo por momentos difíceis, né? E às vezes a pessoa vem, faz uma sobrancelha, ela sai daqui toda feliz, né? Com a autoestima lá em cima. Então são esses tipos de pessoas. Eu fico assim, preocupado, né? Que eu quase não tenho sobrancelha. Fora o cabelo ficou branco, a sobrancelha sumiu. Aí eu pensei em fazer, minha esposa falou assim, não faz não, que vai ficar muito diferente. Mas... Pode falar, Nai. Você está dizendo aí, e realmente é bem verdade, né? Eu acho que quando ele começou a falar tudo que ele quer, que ele tem dentro da sua oficina de estética aí, né? Dentro do seu salão, a gente já cresce o olho. Meu Deus! Quanta palavra linda, micropigmentação! Porque realmente esse mexer com o ser humano. Vou te dar uma notícia. Vou te dar uma notícia antecipada. Estou levando esse rapaz de Leopoldina. Oi? Estou levando esse rapaz de Leopoldina para dar curso. Traz sim. Vai ser muito bom. Vai. Sabe, eu acho que assim... sim, vai ser um prazer. São áreas que a gente está tratando de áreas diferentes, mas a gente vai chegar numa conotação muito importante, que é o bem-estar, né? A realização, o resgate do bem-estar, né? da pessoa. Isso é fantástico, né? E não adianta, assim, é interessante também, Jesus ele não fica fora de nada, né? Se encaixa não, ele... na nossa vida, se encaixa em Como tudo, diria aquele cantor, ele é o cara. Ele é o cara, se encaixa em tudo, né? Mas eu percebo que como é essencial, né, tudo que a gente faz na vida, pensando no ser humano, né, pensando no outro, pensando no próximo, né, como isso muda, né, a vida do outro. O Francis estava dizendo aí que num curso falou algumas palavras que tocou profundamente alguém. Então, assim, eu falo que nós somos o 007, a gente está disfarçado em todos os lugares. É verdade. A gente é disfarçado verdade, né? Do agente de boas novas, né? Agente de boas novas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual a maior dificuldade que vocês têm encontrado? Por quê? Tanto o terceiro setor quanto o empreendedorismo, eles não recebem incentivo nenhum. Se você não conseguir captar o incentivo que eu digo públicos, privados, né, para poder gerir os negócios, vou falar assim, você fica sem renda nenhuma. Aí o Francis, me dá uma panorâmica, Francis. Qual o maior problema que você tem enfrentado? Repete a pergunta, que deu uma falhada, pastor. Tá. Tanto o terceiro setor, né, social, quanto o empreendedorismo, eles têm muita dificuldade em receber auxílio, apoio, recursos, eu digo do Estado, dos governos, dos governos estaduais e federais. Uhum. Se você não garimpar ali e lutar por esses recursos, você não consegue gerir seu negócio, tanto a instituição quanto o empreendedorismo. Eu queria que você fizesse um levantamento do que mais tem sido dificultoso para você.
O problema, muitas das vezes, às vezes isso acontece com muita gente, sabe, pastor? As pessoas elas têm a dificuldade, né, de se reinventar, de criar, principalmente nessa pandemia agora. A gente está vivendo, né? Está passando por um momento muito difícil, onde a gente vê colegas fechando loja, fechando estúdio. E o grande problema é que, igual o senhor falou, a gente não recebe nenhum incentivo e do governo, não recebe nada. Então, se a gente parar, se a gente ficar esperando cair do céu, por exemplo, eu e minha esposa, a gente trabalha junto, né, na nossa empresa. Se a gente parar, se a gente não buscar, se a gente não lutar, se a gente não acordar cedo todos os dias pensando no que vai fazer, no que vai criar, o que acontece? Vai chegar uma hora que você não vai ter condição de sustentar, né, a sua empresa, você não vai ter condição de sustentar o seu negócio, e aí você tem que pagar aluguel, aí você tem que pagar vários impostos, e aí fica muito difícil, né? E há 6 anos que eu e Josiara, eu larguei uma empresa, eu trabalhava numa loja de tinta, onde eu comecei como balconista, eu trabalhei 13 anos nessa loja, e eu me tornei supervisor geral dessa empresa. E eu larguei essa empresa no momento no que eu estava no auge nela, como supervisor geral, e larguei tudo para trabalhar com sobrancelha, eu e minha esposa. Começamos na sala da nossa casa, com um espelho, uma cadeira, e a gente não tinha incerteza, mas a gente tinha certeza, porque a nossa certeza ela estava em Deus. Mas muitos chegaram para nós, falaram comigo, por exemplo, rapaz, você é doido, porque você vai largar um trabalho onde você está ganhando quase R$ 4.000 para fazer sobrancelha e não sei o que lá, e papapá. Essas mesmas pessoas, elas ainda trabalham lá, essas mesmas pessoas, elas ganham o salário que elas ganhavam lá, e eu e Josiara, nós já estamos há 6 anos nesse ramo da beleza. Não é fácil, você tem que criar, você tem que empreender, você tem que a cada dia se superar, sabe? Para que você possa galgar coisas novas. E um detalhe muito importante é que a gente tem que, como empreendedorismo, né? Como empreendedor, a gente tem que pensar que a gente precisa a cada dia se tornar ainda melhor do que nós já somos. A cada dia eu tenho que estar treinando, eu tenho que estar estudando, porque as coisas evoluem muito rápido. Hoje eu estou hoje uma técnica que eu faço, ela é de um jeito. Amanhã já pode estar mudando, já é de outro jeito, já está uma coisa mais avançada. E a gente precisa estar assim, a todo momento, se especializando, buscando, para que você possa se manter vivo, para que você possa alcançar os seus objetivos no mercado de trabalho, tá? E hoje eu sou um educador, hoje eu dou curso para pessoas, eu ensino a técnica que eu aprendi, e muitas pessoas falam assim, mas você não tem medo, né, de ensinar as pessoas que vai ser um concorrente, né? E eu falo para elas assim, não, porque quanto mais eu transbordo, quanto mais eu semeio na vida das pessoas, mais Deus vai me encher, mais Deus vai me capacitar e mais conhecimento eu vou adquirir. Então, eu não tenho essa dificuldade. Então, acho que é por isso que até aqui eu tenho certeza que o Senhor tem sustentado por causa dessa visão. A visão de transbordar sobre a vida das pessoas, de semear e de estar sempre buscando o crescimento. Então, acho que isso é fundamental no empreendedorismo. Tinha uma pergunta aqui para você, Francis, só que você acabou respondendo ela. Porque agora que eu vi, o pastor Mauro, já foi seu pastor, ele perguntou assim, como você se viu nesse ramo da estética? Você falou que a questão de trabalhava numa empresa que vendia tinta, né? E aí você resolveu empreender para o ramo da estética. Acho que respondeu a questão dele. Nanai, você, filha, qual a sua maior dificuldade, a Casa Laro e essa outra instituição
Qual é o nome dela mesmo, da outra instituição? Grupo Levanta de Novo. Levanta de Novo, isso. Levanta de Novo. Tem encontrado, por causa dessas questões, não tem incentivo, né? Realmente, não é um processo fácil, né, Glaucio? É muito difícil você manter uma instituição, você manter uma ONG, porque os recursos, os impulsos financeiros, às vezes eles são adquiridos com muita dificuldade, né? E o incentivo do governo municipal, estadual, federal, às vezes é tão burocrático e, ao mesmo tempo, incerto. Então, assim, a gente vive com aquela expectativa de que, sabe, eu preciso romper, mas uma hora as coisas podem apertar. Então, assim, a gente já vive com isso já há muito tempo. A ONG, ela nasceu há mais de 20 anos, né? E ela precisou, ao longo do tempo, para se adequar a normas, né, a leis federais, municipais, ela precisou avançar também um pouco na questão do seu quadro de funcionamento, de colaboradores, porque começou assim com uma vontade muito grande, uma garra muito grande. As pessoas que fundaram essa ONG começaram com uma vontade fora do normal, e realmente a gente tinha muita dificuldade aqui na cidade. Você conhece Leopoldina, ela é cortada por uma BR muito famosa, que é a 116, ela está localizada, ela está assim, bem às margens da 116, então acontecia muita criança, às vezes, que vinha de outra cidade, menino fugia de casa, pai saiu de casa, às vezes carregando o menino para outro lugar, e Leopoldina é centro, parava tudo aqui. Então, assim, chegava aqui, não tinha onde acolher, não tinha o que fazer, sem contar a demanda local mesmo, né, de criança em situação de risco, né? E aí esse grupo que compôs também o primeiro conselho tutelar, né, de Leopoldina, comissariado de menores, eles decidiram que era necessário, né, abrir um espaço onde pudesse acolher de maneira provisória, né, esses meninos. Mas eles abriram sem incentivo nenhum financeiro. Foi com aquele ditado, com a cara e com a coragem, né? Uhum. E assim a casa viveu durante alguns anos, enfrentando muita situação difícil, locais precários, né? Mas chegou um tempo que ela precisou se profissionalizar para que ela continuasse a sua caminhada, senão seria interromper, seria o fim, por não conseguir se adequar. E aí as situações elas pioraram. E eu me lembro que uma amiga nossa, né, que é a Kelvin, que você conhece, né, naquele tempo já se mobilizou e falou: eu entendo também, né, que a casa ela não pode parar, ela é importante, ela é essencial para a Leopoldina. E eu te falo que é tão, assim, uma instituição, um serviço público tão necessário, que a gente recebe ligação praticamente a semana toda de outros municípios, né? Eu preciso de um lugar para colocar meu menino, né? Tem criança correndo risco, né? E às vezes assim a gente fica um pouco também sem conseguir atender, porque a modalidade casalar, ela tem um número limite de acolhimento, ela só pode acolher 10, né? 10 acolhimentos. E a gente, por causa desse número também, a prioridade acaba sendo para a Leopoldina, né? A demanda aqui também é muito grande. Mas eu me lembro que a casa não tinha incentivo financeiro de poder público nenhum. E aí o município, né, as pessoas, né, de Leopoldina, os moradores de Leopoldina, eles sempre estiveram muito presentes na vida da instituição. Então, eles compareciam muito com doações, né, alimentos, roupas, entre outras coisas mais. Uhum. E aí, até que há 8 anos atrás, a casa firmou o seu primeiro convênio municipal. Mas o convênio municipal, é claro que ele é uma ajuda, é extremamente importante, é muito importante, mas não supre ao todo as necessidades da instituição, né? Não supre ao todo. Se você pensar aí que a gente que é necessário ter um quadro de colaboradores com pelo menos 3 colaboradores de nível superior,
que vai se dedicar para um local, né? Porque quando a gente fala de voluntariado, faz a hora, né, a hora que dá, sobrou um tempinho, eu vou lá, eu atendo, mas ali não tem como trabalhar essa questão, porque você tem que dedicar realmente a rotina, os trabalhos, eles são intensos, eles são intensos. Certo. Nessa pandemia, então, eu falo que nós tivemos um número de acolhimento assim. Aí, assim, estourou um problema social muito maior, porque ela estava todo mundo dentro de casa. Então, quem já era agressor se aflorou mais, e até quem não era, porque talvez não estava dentro do contexto de casa, agora também se tornou um. Então, a gente teve muito problema com isso, né? A gente teve muito acolhimento nesse período de pandemia, mas a gente vai rompendo, a gente tem algumas verbas federais conquistadas, né? Em forma de emenda parlamentar, mas elas têm que passar, né, pela prefeitura municipal, e aí você conhece todo o trâmite legal, né? Às vezes leva anos para que aconteça, e ela vem em forma de bens duráveis ou bens para consumo, né? Ela não vem em forma de dinheiro no caixa da instituição. Isso é bom que fique bem claro, né? Que às vezes a pessoa ouve dizer que a instituição recebeu um recurso financeiro com valor muito alto, e esse valor ele não é depositado no caixa da instituição. Ele vem como emenda parlamentar, ele passa pela prefeitura, né? Ele vem para administrado pela prefeitura, e ele vem em forma de bens, né? De consumo ou bens duráveis, né? Mas a gente tem um apoio aqui, assim, de uma pessoa que é desbravadora também no assunto, né? Falta repetir, que é a Kelvia, que não só nessa questão não só na Casalar em si, mas de outras instituições também, né? Tem um olhar muito focado na cidade, mas a gente passa, sim, Glaucio, muita dificuldade. Você conversar com cada colaborador, e aí o meu coração ferve, porque eu encaro isso, eu não encaro aquele lugar como uma troca de te dou meu trabalho, você me dá meu dinheiro. Aquilo, para mim, é uma vocação. Mas é uma vocação. É vocação. É uma vocação. Assim, é uma vocação. Deixa eu aproveitar esse gancho seu aí. Deixa eu aproveitar esse gancho seu e jogar o Francis aqui na conversa. Francis, ela falou sobre vocação. Ela descobriu a vocação dela na Casalar. Quando você saiu para fazer empreendedorismo, montar essa empresa, você já falou que te chamaram de maluco, né? Mas ainda há essa situação? Pessoas ainda acham que você, poxa, está malhando em ferro frio? Não, hoje não. Hoje as pessoas, elas olham para mim hoje e elas ficam admiradas com o que aconteceu, né? Elas olham e falam, gente, esse menino surgiu do nada. Na verdade, não é do nada, né? Toda uma história, todo um trabalho que foi feito ao longo do tempo, né? Então, até meus pais, às vezes, minhas irmãs, né? Pessoas lá do interior, né? Me vê pelo Instagram hoje falando, me vê fazendo os trabalhos e ficam assim, admirados, né? Porque do nada, sai lá de Purilândia, um lugarzinho com 400 habitantes, era servente de pedreiro e passa se usando, e aí de repente o cara tem a sua empresa, tem o seu negócio, e as pessoas olham hoje com admiração, elas querem, né, viver isso também que eu estou vivendo. Até pelo fato de eu dar curso, a gente dar curso na nossa empresa, a gente vê como que as pessoas olham para a gente hoje como exemplo, entendeu? Começou do nada. Na verdade, eu fui levar, né, minha esposa para fazer o curso no Rio, eu não fui nem fazer. E aí o professor olhou para mim lá e falou, por que você não faz o curso? Eu falei, eu nunca tirei nem um pelo de uma sobrancelha, né? E aí fiz o curso e hoje eu tenho mais de 9 especializações na área, né, junto com a minha esposa, e hoje as pessoas olham com admiração para a gente, né, de ver tudo isso que está acontecendo, que aconteceu na nossa vida.
Eu acho muito legal a sua Mas história. no início, Era louco. mas no Era início, louco, hein? assim, no início existia ainda um pouco de preconceito, porque quando eu comecei, né, não era muito comum ver homem trabalhando nesse segmento, né? Mas graças a Deus que eu tinha minha esposa, né? Então ficava impossível de alguém pensar alguma coisa além disso, né? Deixa, Tipo falando em assim, né? preconceito, Pô, o cara é gay, nada contra, né? Mas de, não, de ter assim, de ter cliente de chegar e falar, pô, jurava que você era gay, cara, pela foto lá no Instagram, né? Mas não, graças a Deus isso foi quebrado, né? E hoje a gente vê muitos homens aí indo para essa área. Eu tenho amigos, né? Outros casais casados que hoje também estão arrebentando nessa área aí da micropigmentação, do design de sobrancelha, porque viram que é uma oportunidade, que é um dos segmentos que mais cresce hoje no Brasil e no mundo da estética, é esse da micropigmentação, de design de sobrancelha. Então, hoje eu vejo muita gente que não tinha nada conquistando o seu espaço, conquistando os seus sonhos através de fazer sobrancelha, micropigmentação. você falou sobre preconceito, aí me veio uma lembrança aqui para perguntar para a Nai. Preconceito, Nai. Na Casa Lar, a gente sabe que existe muito, na Levanta de Novo. E como é que vocês trabalham isso? Eu sei como é, mas o povo, de repente... Eu acho que é difícil, até a própria criança, né? Quando ela é retirada do seu contexto familiar, né? De dentro da sua casa, eu acho que até para a própria criança já é ela se sente realmente Diferente. marginalizada, né? Porque o conceito que se tem é que está indo para um local que não é legal, que não é bom, né? E aí eles às vezes nem falam onde estão. Mas, assim, eu fico feliz porque a gente tem, assim, hoje uma equipe. Poxa, eu preciso bater palma para essa equipe. Fantástica, de profissionais acima da média, uma cuidadora social, que é A melhor de todas. coração. Então, quando a criança chega lá e ela encontra aquele espaço, que não é pouco, é muito espaço, né? Super aconchegante. A casa é bem equipada, você conhece, né? A casa é bem equipada. E aí começa assim um trabalho, né, com assistente social, com psicólogo, né? Tem toda uma acolhida, tem o carinho das pessoas que estão lá, né, colaboradores voluntários, né, que estão com a gente também. E aí isso começa a diminuir, mas é muito complicado, porque se você olhar, se a gente pegar, né, as estatísticas, o histórico do número de acolhimentos, Cláudio, é impressionante. Eu já li esse histórico várias vezes. Famílias negras, elas estão mais propensas a essas questões sociais. Né? O número de acolhimento de crianças brancas e crianças pretas é totalmente diferente, né? É uma disparidade. E eu acho assim, isso foi observado até, olha como são as coisas. Isso foi observado até por uma adolescente, né, que hoje já completou a maioridade, mas nessa época ela ainda era menor de idade, estava acolhida. E quando chegou o acolhimento, ela falou assim: eu já até sei, quando chega um acolhimento aqui, é criança negra. E eu achei interessante que isso partiu de alguém que já estava acolhido, que também é, né? Então, assim, eu sei que a gente precisa, né, o nosso país, o nosso município, a gente precisa melhorar muito nessa questão de acessibilidade para essa parte da sociedade, né? Ainda tem muito preconceito, tem muita diferença, muita desigualdade social, muita desigualdade social.
Muitos deles são estigmatizados nos locais onde estão, são apontados o menino ou a menina da casa-lar, entendeu? E eu sei que isso, talvez, a médio ou longo prazo, pode ser, sim, né, um fator que vai desencadear, né, problemas emocionais. Então, a gente trata todo acolhido com muito cuidado, com muito zelo. Por isso, a profissionalização dentro desses espaços ela é muito importante, né? Eles têm todo um procedimento de acolhimento, né? Tem todo um jeitinho. A casa se transformou num local onde eles chegam e encontram assim, um ambiente que, de uma certa forma, não deixa medo, porque o local é bem equipado, aconchegante, mas que a gente percebe, né? E aí isso é fatal. O nosso, vou falar a nível do nosso município, né? Porque eu sei que isso é grande demais, mas Leopoldina ainda é uma cidade extremamente preconceituosa. Verdade. Às vezes a gente pode estar pensando assim, quem está assistindo a gente, que não tem muito a ver o terceiro setor e o empreendedor. Mas se você prestar atenção, há uma ligação entre os dois. É o empreendedorismo social, que é o que a ANAI faz e o que o Francis também faz. O empreendedorismo social, você investe em pessoas. A ANAI, na Casa Lar e no Levanta de Novo, e o Francis através dos cursos. Esses cursos eles vão fazer o quê? Essas duas situações. Levantar a autoestima, como a gente já falou. E aí, Francis, partindo disso, dessa ideia, me dá umas dicasinhas para quem está vendo a gente do que é ser um empreendedor. Assim, umas 5 dicas para a gente, por favor. Então, caminho das pedras. Verdade. Eu acho que para ser um empreendedor, você primeiro precisa ter assim uma visão clara, né, daquilo que você quer, né, daquilo que você deseja empreender. E para ser um empreendedor, sabe, eu acho que precisa também ter muita coragem, né? Então, visão, coragem. Visão, coragem, porque na maioria das vezes são taxados como doido, né? Os maiores empreendedores falam isso, né? Até pelo fato de decisão que às vezes você tem que tomar e que são decisões que podem trazer riscos, né? E então eu acho que você tem que ter visão clara, né, daquilo que você quer fazer. E eu vejo também, sabe, pastor, que para ser um empreendedor você precisa ter muita disciplina, você precisa acreditar em você, né? Você tem que ser o primeiro a acreditar em você, no produto que você vai trabalhar, o nicho que você vai exercer. Então, antes das pessoas acreditarem, você precisa ser o primeiro a acreditar naquilo que você vai empreender. Acho que esse é o primeiro passo. E o segundo é relacionamento. Você precisa ter, né, com as pessoas que irão comprar o seu produto, né? Eu acho que você não precisa ter dinheiro. Se você tiver conexão, você tem tudo, né? A conexão que você faz com as pessoas, o círculo seu de relacionamento, né? É igual esses dias. Eu dei um exemplo para uma pessoa. Tem uma pessoa lá em Macaé que está vendendo um Honda Civic. Você não conhece ela. Você quer comprar um Honda Civic top de linha. E tem uma outra pessoa aqui em Campos, que é minha amiga, ou meu amigo, está vendendo o carro Honda Civic também, no mesmo estado, todo perfeito, igual o outro. Com quem que você acha que eu vou comprar? Eu vou comprar com aquela pessoa que eu não conheço ou com a pessoa que eu tenho um relacionamento com ela, que é minha amiga ou meu amigo, que eu tenho um network com ela, né? Eu vou comprar com essa pessoa que eu tenho um relacionamento. Então,
Empreender é você ter relacionamento com as pessoas, né? Antes de você vender o produto seu, você precisa entregar algo para ela. E aí, você entregando algo para ela, ela se sente no dever também de retribuir, né? Isso se chama reciprocidade. Na hora de você vender o seu produto. E aí, você vai, né, trabalhando nessa linha, formando novos relacionamentos com pessoas. E eu sempre falo, você precisa estar buscando andar com pessoas que estão sempre acima de você. Por quê? Porque essa pessoa ela sempre vai ter algo para passar para você e para te ensinar. Vai chegar uma hora que você vai chegar no nível dela, aí você tem que buscar outra pessoa que está mais acima para que você possa ir crescendo a cada dia, entendeu? Para que você possa ir evoluindo a cada dia. Então, empreender, eu acho que é isso. Empreender é você ter uma base familiar. Empreender é você pensar na sua família, pensar nos seus filhos, porque assim você vai a cada dia levantar pela manhã buscando atingir o resultado pela meta que você estabeleceu. Então, acho que é isso aí. Cara, você me deixou assim. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando, né? Que a gente fala, a gente pensa muito Bíblia. Pelo menos eu penso, você para perto de Jesus ali. Quando você falou assim, você oferece alguma coisa para receber outra coisa em troca, eu lembrei de Jesus na frente do barco falando assim, olha, e aí, pescar nada não? Falando para Pedro. E aí Pedro fala, não, passamos a noite inteira aqui. Então faz o negócio, joga novamente a rede. Jesus entrega algo para eles. E eles entregam algo de volta, que é a vida deles. Cara, dá uma pregação boa, não dá? Dá. Cara, eu vou viajando. Eu falo que esses momentos aqui no Teologando, eu acabo aprendendo muito. E é legal, porque eu ouço gente inteligente, eu gosto, sabe? Eu gosto demais. Eu absorvo muitas coisas. O detalhe... Pode falar, Francis falou alguma coisa também que chamou a atenção, e é a questão do relacionamento. Isso, e aí relacionamento. A gente vai cair em Jesus de novo, porque Jesus era extremamente bom de relacionamento. Relacional, Relacionamentos abrem portas. É verdade. Bons relacionamentos te levam para lugares assim, transcendentes. É verdade. E eu acho importante, né? Essa questão do relacionamento. O relacionamento ele pode tanto abrir quanto fechar portas, né? E a gente tem por manter bons relacionamentos. Boas parcerias. Verdade. Fala, Conexão, né? Conexão, ela vale mais do que dinheiro. Né? Você tem conexão, você não precisa ter dinheiro. Igual você falou, vai abrir portas. Entendeu? E o que a gente tem que pensar também, que tudo aquilo que a gente faz para empreender ou para conquistar, a gente tem que sempre pensar que tudo aquilo que eu fizer, ela tem que trazer benefício não só para mim, mas para as pessoas também. Sabe? A oportunidade, se eu hoje me tornar um milionário, eu tenho que enxergar dessa forma. Eu me tornei um milionário porque eu me tornei um milionário e eu tenho que ter a visão que ao eu me tornar isso, é para que eu possa investir na vida de outras pessoas. Não há outro propósito a não ser esse quando nós nos tornamos algo, quando nós conquistamos algo. Quando o Varão falou ali de Pedro, que ele ele pescou o dia todo, pescou nada, e Jesus falou com ele, vai para o outro lado, joga a rede. O que aconteceu? Eles pegaram tanto peixe ao ponto deles terem que compartilhar. Então, o único propósito da gente multiplicar, crescer esse, para que a gente possa dividir, para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. A gente não pode reter aquilo que Deus tem transbordado na nossa vida. Então, se eu hoje me tornar uma pessoa milionária, é para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas também.
Não só transbordar financeiro, mas eu posso transbordar ensinando elas também como elas alcançarem os seus objetivos, seus sonhos, seus projetos, porque às vezes ela está fazendo um negócio e ela não está conseguindo fazer aquilo progredir. Pedro estava fazendo um negócio, mas ele não estava tendo êxito naquilo que ele estava fazendo, ele precisou de alguém lá dar uma mentoria para ele rapidinho. Olha, vai lá e vai naquele outro lado lá e joga a rede. Jesus deu uma mentoria para ele ali e tal. Ele podia até ter questionado Jesus, porque quem sabia pescar era ele, né? Mas não, ele obedeceu e foi lá. Francis, e aí o negócio aconteceu. Eu vou só falar uma palavra para você, Francis. Quando você ficar milionário, igual o ladrão na cruz, lembra de mim quando entrar no teu reino. Gente, deixa eu falar para vocês. O tempo passou. Nós temos pouco tempo agora. Já 1 hora passa rápido com esse trem. Nai, deixa para o pessoal aqui como eles podem entrar em contato com a Casa Lar, com o Levanta de Novo, e pode fazer suas considerações. Só uma observação, com relação ao Levanta de Novo, eu não faço parte do grupo de colaboradores, tá? Eu não estou inserida dentro da instituição, a gente só tem, né, um carinho muito grande, e a gente já compartilhou algumas coisas, né? Se de repente ver essa live, né? Tiver a oportunidade de assistir, em algum tempo a gente já esteve compartilhando algumas coisas, mas eu tenho um desejo muito grande de poder contribuir muito mais com essa instituição e creio que Deus vai me dar oportunidade para isso. Com relação à Casa Lar, eu não estou satisfeita no sentido de que a casa pode ir muito mais além nessa questão do incentivo financeiro, e eu sei que vai chegar um dia, porque eu estou estudando para isso, eu estou buscando conhecimento, às vezes eu perturbo um bocado algumas pessoas, porque eu quero que a casa um dia seja independente de qualquer recurso financeiro estadual ou federal, e vai chegar esse tempo, eu creio que vai chegar esse tempo, e ela será muito grande, conhecida. Tá? Amo de paixão que eu faço, não me importa de sair de casa de madrugada, sábado, domingo, não tem esse problema, porque gosto do que faço, realmente. Quem quiser entrar em contato com a Casa Lar, nós estamos localizados na rua Hilda Maria Fortes, sem número, bairro São Cristóvão, local mais conhecido como Chácara do Café Ema. Nós temos o telefone de contato que é 3441-3083, né? Se quiserem fazer contato com a casa, né, alguma informação, a gente está acessível no endereço, né, lá da Chácara do Café Ema, e telefone para contato no 3441-3083. Né? Beleza. A gente está muito feliz porque a gente recebeu o desafio, né, de poder expandir o nosso trabalho, né, a nível de município. Eu estou pré-candidata a vereadora pelo município de Leopoldina. Estamos, né, empenhados em conquistar, né, mais esse desafio, e muitas coisas aqui na cabeça. Isso é bom. Isso é bom. Perco o sono pensando, meu Deus do céu. E é tão interessante que na mesma vibe vai o Euler, né? Não, e ele viaja mesmo. Viaja. Eu quero agradecer a você, tá? Por estar participando com a gente, por ter participado com a gente. Eu vou passar para o Francis aqui e eu vou pedir a mesma coisa, Francis. Como é que a gente pode entrar em contato com você? Como a gente pode ministrar cursos? Deixa aí para o pessoal. Tá, beleza. Então, para quem quer conhecer o nosso trabalho, é só ir lá em Francis Fernandes, _PMU, que é o nosso Instagram. E o Facebook é Francis Fernandes. Você vai ver lá os nossos trabalhos, vai estar vendo vídeos nossos lá, para você estar conhecendo um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho. Telefone DDD 22 999 34 8677. Você pode estar entrando em contato. Hoje nós ministramos curso de micropigmentação, design de sobrancelha, limpeza de pele, unha, fibra de vidro, tudo na área da beleza. Então, pode entrar em contato. Quero levar o curso para a minha cidade. Manda uma mensagem
que a gente vai, leva o curso, vai fazer atendimento também. A gente dá um jeito, tá bom? Beleza. Então é isso daí. Agradeço a oportunidade a você, o pastor. Obrigado por conhecer a Enai, né? Isso, Foi um Nai. prazer te conhecer. Que Deus abençoe a tua vida. Que possam vir parcerias aí, tá bom? Beleza. Olha só, eu quero agradecer a vocês dois pela paciência, por acreditar nesse trabalho, estar junto comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo convite carinhoso. A minha oração é que Deus abençoe os projetos de vocês, tá bom? Amém. Eu vou fazer o fechamento aqui e daqui a pouco fica aí que a gente vai conversar em off um pouquinho, tá bom? Tá bem, aguardamos. Desligando. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui, que eu sempre erro. Espera aí. Acho que... foi. Querido, querida que nos assistiu essa noite, vamos assistir mais para frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a Elianai e ao pastor Francis pela colaboração. E também pedir desculpas, que eu esqueci de pedir antes, tanto a Elianai quanto o pastor Francis. Quarta-feira passada nós tivemos um problema técnico e não pudemos transmitir a nossa live. Eu peço desculpa a você que nos assiste, mas a gente está tentando acertar para a gente poder continuar fazendo essas transmissões. Vai haver um investimento daqui a um tempo e nós vamos estar só melhorando. E a gente vai estar trazendo pessoas interessantes, igual a Nay e o Francis, para estar falando para vocês toda quarta-feira. Muito obrigado, uma noite abençoada para você. E se você puder, colabore. Instituições sociais, o terceiro setor em geral, é uma bênção. O empreendedorismo, você que é jovem, que tem desejo, aproveita, sabe? Se lança, acredita, como o Francis falou, acredita em você e se lança para o mundo. Porque eu acredito num Deus que abençoa vidas. E Ele vai abençoar a sua vida nesse empreendimento. Então, até quarta-feira, nós nos vemos aqui. Eu aqui, sentadinho, conversando com os meus amigos e com você. Um forte abraço e uma boa semana para você.